O que você vai ouvir agora é real. Histórias de crimes verdadeiros, contadas em detalhes. Ouça com cautela. Este relato contém crimes reais e pode causar desconforto em pessoas mais sensíveis e podem te marcar para sempre. Caso Roger Abdelmaci. Roger Abdelmaci era o nome que inspirava confiança. O nome que fazia casais chorarem de alegria, que transformava desespero em esperança. Roger Abdelmaci. Durante décadas, ele foi visto como o homem capaz de realizar o impossível. Criar vida onde a medicina dizia que não havia mais chance. Seu rosto aparecia em revistas, suas palavras eram tratadas como verdade absoluta. Pacientes o veneravam, colegas o respeitavam. Era o médico que devolvia o sonho de ser pai, de ser mãe. E quando alguém devolve esse tipo de sonho, ninguém duvida. Mas por trás da aura de sucesso, por trás dos sorrisos e das fotos de bebês saudáveis em molduras douradas, havia algo que ninguém ousava imaginar. Um segredo que dormia sob o teto branco de uma clínica de luxo. E como todo segredo que fere, ele crescia, em silêncio, alimentado pela confiança cega de quem acreditava em um salvador. Roger não era apenas um médico, ele era o próprio símbolo da esperança científica. Criou uma clínica de fertilização que parecia uma joia arquitetônica. Corredores impecáveis, recepção luxuosa, tudo cuidadosamente projetado para inspirar fé e conforto. Mas cada tijolo, cada parede, cada sorriso, escondia uma outra história. Com o tempo, a fama o transformou. O prestígio lhe deu poder. E o poder, como um veneno lento, começou a distorcer o homem por trás do jaleco. Roger passou a acreditar que era invencível, que seu sucesso era escudo, que nada, nem mesmo a moral, nem mesmo a lei, poderia tocá-lo. E foi assim que o mito começou a se corromper. Nos corredores frios da clínica, começaram a surgir os primeiros sinais. Pequenas histórias, ditas em voz baixa. Funcionárias que desconfiavam, mas que tinham medo. Pacientes que saíam diferentes, que não sorriam como antes, que pareciam confusas, abaladas, com um olhar distante. Mas quem ousaria duvidar do homem que transformava a infertilidade em milagre? Ninguém. E o silêncio, o mais perigoso dos cúmplices, fez morada ali. O tempo passou. E com ele vieram mais prêmios, mais matérias, mais homenagens. O nome Roger Abdelmaci virou sinônimo de prestígio, de genialidade médica, de conquista. Ele atendia as famílias mais ricas do país. Era recebido em eventos, elogiado por autoridades. A imprensa o tratava como uma celebridade. Ele tinha o mundo a seus pés, mas sob os holofotes crescia uma sombra, e ela logo engoliria tudo. Aos poucos, começaram a surgir ecos, ruídos discretos que, isolados, pareciam insignificantes. Uma denúncia informal, depois outra, e outra. Pequenas vozes, quase inaudíveis, vindas de lugares diferentes, todas contando histórias parecidas, com palavras assustadoramente semelhantes. No início, ninguém levou a sério. Alguns diziam, é inveja. Outros, é mentira. Ele é um homem respeitado. Mas a verdade tem uma maneira curiosa de se infiltrar nas brechas do poder. E quando ela começa a vazar, não há muralha que resista. Em 2009, o país acordou em choque. Uma denúncia formal foi registrada. Depois, outra. E mais outra. E em pouco tempo, o nome que simbolizava a esperança se tornou sinônimo de horror. As acusações eram graves. Mais de 100 mulheres, pacientes, funcionárias, pessoas que haviam confiado nele, relataram terem sido vítimas de um abuso sistemático, cometido durante procedimentos médicos. Histórias diferentes, mas com um padrão assustador. Mesmos métodos, mesmos horários, mesmos sintomas. Era como se o médico dos sonhos tivesse se revelado o arquiteto de um pesadelo. A imprensa explodiu. O país inteiro se dividiu. Havia quem ainda o defendesse. Afinal, como um homem tão respeitado poderia ser capaz de algo assim? Mas as evidências se acumulavam. E com elas, a imagem do herói começou a se despedaçar. Roger foi interrogado. Negou tudo. Dizia que era vítima de uma conspiração, de um ataque à sua reputação. Falava com calma, com frieza, com aquele olhar que mistura arrogância e controle. Parecia ainda acreditar em sua própria intocabilidade.
Mas os dias seguintes mostrariam que nem mesmo ele conseguiria fugir do que vinha pela frente. Quando o mandado de prisão foi expedido, a notícia correu o país em minutos. Câmeras, jornalistas, repórteres, todos esperavam a imagem que simbolizaria o colapso de um mito. E ela veio. Roger Abdelmassih, o médico dos milagres, o homem que tantas famílias chamaram de Salvador, estava agora sendo levado pela polícia. De terno, algemado, o olhar distante, sem expressão. O silêncio que o acompanhou naquele instante era o mesmo silêncio que havia protegido seus segredos por tantos anos. Mas agora, ele o condenava. Mesmo assim, a história não acabaria ali. A prisão seria apenas o início de outro capítulo. Um ainda mais sombrio, ainda mais enredado em poder, fuga e mistério. Porque antes que a justiça pudesse cumprir sua sentença, Roger desapareceria. E o homem que parecia ter tudo se tornaria o fugitivo mais procurado do país. O país inteiro comentava. As manchetes gritavam o nome que, até pouco tempo antes, era sinônimo de esperança. Roger Abdelmassih, o médico das estrelas, o homem dos milagres da fertilização, agora era acusado de crimes que pareciam saídos de um pesadelo. Mas o que muitos não sabiam é que, enquanto o público debatia, Roger se preparava. Nos bastidores, seu mundo desmoronava em silêncio. Pacientes se afastavam. Contratos eram rompidos. Amigos desapareciam. As portas se fechavam uma a uma. E foi nesse silêncio que ele traçou seu próximo passo: desaparecer. Para alguns, foi covardia. Para outros, instinto de sobrevivência. Mas no fundo, era apenas o velho reflexo do poder, o mesmo poder que ele acreditava possuir sobre tudo e todos. Roger não suportava a ideia de ser julgado. Não suportava a ideia de se ver igual aos homens comuns. Então, sumiu. Quando a polícia chegou à sua casa, ela estava vazia. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de pressa. Tudo em ordem, meticulosamente arrumado. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado. Dias depois, começaram os rumores. Alguém disse tê-lo visto em aeroportos. Outros juravam que ele estava fora do país. Os jornais especulavam. A polícia tentava rastrear cada movimento, mas o homem parecia um fantasma. Um fantasma com dinheiro, influência e um passado cheio de aliados poderosos. Enquanto isso, o tempo passava. E o país se perguntava: onde está Roger Abdelmassih? Mas o silêncio era absoluto. Nada, nem uma pista, nem uma mensagem. A clínica, que antes fervilhava de pacientes, virou ruína. As paredes que um dia testemunharam sorrisos e promessas, agora guardavam apenas ecos. E o nome Roger se tornava sinônimo de repulsa. No entanto, as vítimas, aquelas mulheres que tiveram a coragem de romper o medo, não se calaram. Cada uma delas passou a dar rosto à dor. Em entrevistas, em audiências, em depoimentos, e com cada voz que surgia, o país ia compreendendo a profundidade do horror. O número de denúncias aumentava. A indignação crescia. E pela primeira vez, a justiça parecia correr atrás da sombra de um homem acostumado a nunca ser alcançado. Mas Roger era astuto. Sabia se esconder. Sabia manipular. E tinha ajuda. Durante anos, ele viveu como se não existisse. Havia deixado o país. Mudou o rosto com o tempo. O corte de cabelo. O ritmo da vida. Mas mesmo longe, o peso de seu nome o seguia. Porque não há fuga possível de um passado como o dele. A caçada se transformou em uma obsessão nacional. Em cada noticiário, sua imagem reaparecia, envelhecida, difusa. Era o retrato de um homem que um dia foi o orgulho da medicina e agora era o símbolo da decadência do poder. E o mais assustador é que, mesmo ausente, Roger continuava presente. Presente na vida das vítimas. Presente na mente dos que o caçavam. Presente na dúvida de quem ainda, por algum motivo, se recusava a acreditar. Anos se passaram. A busca parecia em vão. O caso esfriava, e o nome começava a ser esquecido. Não porque o tempo curou, mas porque o país sempre esquece cedo demais. Até que, em 2014, uma notícia rasgou o silêncio. Roger Abdelmassih havia sido encontrado. Foi capturado em Assunção, no Paraguai, vivendo discretamente, usando documentos falsos, fingindo ser outro homem. Um homem comum.
Mas a verdade sempre encontra uma forma de cobrar o que é devido. Quando o prenderam, Roger já não era o mesmo. Os cabelos brancos, o olhar vazio, a altivez gasta pelo tempo e pelo medo. O médico dos sonhos agora era apenas um fugitivo cansado, cercado por policiais e câmeras. Levado de volta ao Brasil, enfrentou o peso do próprio nome. Não havia mais aplausos, nem reverência, nem respeito. Aquele que um dia controlou destinos agora era conduzido, algemado, por um corredor de justiça. E o mundo assistia. Alguns o olhavam com ódio, outros com nojo, mas muitos com incredulidade. Porque, no fundo, é difícil acreditar que alguém capaz de gerar vida possa também destruir tantas. No tribunal, as vozes ecoaram. Depoimentos, provas, testemunhos. Era um desfile de verdades reprimidas, de anos de dor contida. E ao ouvi-las, o país inteiro sentiu o peso de algo maior do que um crime. O peso da confiança traída. No fim, a sentença veio. Roger Abdelmaci foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Um número simbólico, maior que uma vida. Uma forma de dizer que certos crimes não merecem esquecimento. Mas, ainda assim, a sensação de vazio permaneceu, porque a justiça não devolve o que foi tirado. Ela apenas tenta equilibrar o que restou. Na prisão, Roger manteve o mesmo olhar frio. Negava tudo. Repetia que era inocente, que as mulheres mentiam, que tudo era uma invenção. Talvez acreditasse nisso, ou talvez apenas não suportasse encarar a verdade. E, de certa forma, esse é o aspecto mais assustador dessa história. Não o crime em si, mas a frieza, a convicção, o silêncio, o olhar vazio de alguém que destruiu vidas, e ainda assim se via como vítima. Anos depois, já doente, Roger Abdelmaci cumpriria o resto da pena em prisão domiciliar. O homem que se achava intocável agora vivia trancado, cercado de muros invisíveis, não os da prisão, mas os da própria consciência. E talvez lá dentro, no silêncio da solidão, ele tenha finalmente ouvido o som que evitou por tanto tempo, o som das vozes que ele tentou calar, o eco de cada mulher que encontrou coragem para falar. A história de Roger Abdelmaci é um retrato cruel do poder que seduz, que cega, que destrói, e de como, às vezes, o verdadeiro terror não está nas sombras da noite, mas nas mãos de quem veste branco e promete milagre. Porque o mal, quando se disfarça de esperança, é o mais difícil de reconhecer, e o mais devastador quando, enfim, é revelado. Era o fim de uma era. O homem que um dia fora celebrado como um semideus da medicina, agora estava diante do que ele mais temia, o olhar da justiça. O tribunal estava cheio. Jornalistas, curiosos, vítimas, todos esperavam por aquele momento. O nome Roger Abdelmaci não era mais símbolo de esperança. Era sinônimo de horror. Um nome que despertava raiva, vergonha, incredulidade. No banco dos réus, ele parecia outro homem. O terno ainda estava impecável, mas o brilho nos olhos havia desaparecido. O rosto, antes altivo, agora parecia esculpido em culpa e medo. Mas mesmo ali, diante de tudo, Roger mantinha a frieza. Não tremia, não chorava. Apenas observava, com aquele mesmo olhar clínico, analítico, como se o julgamento fosse uma experiência científica. As vítimas começaram a falar, uma a uma. Vozes que haviam sido silenciadas por anos ecoaram naquele espaço, e cada palavra era uma ferida aberta, uma lembrança da confiança traída. Elas falavam sobre os procedimentos, sobre o momento em que o médico dizia: relaxe, confie em mim, sobre o instante em que o mundo apagava, e quando voltavam, algo estava errado. O corpo doía, a vergonha queimava, o silêncio sufocava, e ele dizia que era normal, que era efeito da anestesia, que era coisa da cabeça delas. A manipulação era calculada, fria, quase científica. Os relatos se repetiam, mudavam os rostos, mas o roteiro era sempre o mesmo. E quanto mais falavam, mais o mito se desfazia. O herói da fertilização, o homem das vidas geradas, era agora o predador dos sonhos que fingia criar. A corte ouvia em silêncio. Não havia como duvidar. As coincidências eram grotescas demais. E quando a promotoria apresentou as provas,
A linha tênue entre genialidade e monstruosidade se partiu de vez. Naquele momento, o Brasil inteiro assistia. Não era mais apenas um caso judicial. Era uma ferida social, um espelho incômodo da confiança cega em quem ostenta poder, título e fama. E foi ali, sob as luzes frias do tribunal, que o homem se viu despido de tudo, sem jaleco, sem prestígio, sem máscaras. Apenas ele, frágil, exposto, humano, mas ainda assim, incapaz de admitir o que fez. O juiz perguntou: "O senhor tem algo a declarar?" Roger respirou fundo, ergueu os olhos, fixou o olhar em um ponto distante e, com voz controlada, respondeu: "Eu sou inocente." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Um silêncio pesado, denso, quase sufocante. As vítimas se entreolharam. Algumas choraram. Outras sorriram com ironia, porque naquele instante ficou claro: ele jamais se arrependeria. Jamais reconheceria o que fez. E talvez, dentro da mente distorcida que ele construiu, nem acreditasse ter feito algo errado. Essa é a essência do horror real. A ausência de consciência, a frieza de quem destrói e, mesmo assim, se sente intocado. A sentença veio. 278 anos de prisão. Uma pena simbólica, maior que a vida, para um homem que se acreditava acima de qualquer lei. Enquanto ouvia, Roger não se abalou. Nenhuma reação, nenhum sinal de remorso, apenas o mesmo olhar vazio, como se a condenação fosse apenas mais um dado estatístico, uma inconveniência temporária. Mas o tempo tem uma forma cruel de cobrar o que é devido, e mesmo os muros da prisão não conseguem proteger alguém de si mesmo. Os anos seguintes foram um desfile de decadência. O corpo que um dia impunha respeito foi se curvando. A voz que inspirava confiança tornou-se rouca, quebradiça. O rosto, outrora símbolo de sucesso, agora era o retrato do esquecimento. Em 2017, doente, Roger Abdelmaci deixou a prisão e foi para casa cumprir o restante da pena em regime domiciliar. Uma ironia amarga. O homem que viveu cercado por luxo e adoração agora vivia isolado, vigiado, confinado entre 4 paredes. Mas há algo que as grades físicas não podem conter: o peso da memória. E é isso que o assombra até hoje. Dizem que ele passa horas em silêncio, olhando para o nada. Alguns acreditam que ele ainda se vê como o grande médico, o benfeitor incompreendido. Outros dizem que nas madrugadas ele murmura nomes de mulheres, como se os ecos do passado o visitassem quando o mundo dorme. Talvez nunca se saiba o que há na mente de um homem como Roger Abdelmaci, mas uma coisa é certa: o terror que ele causou não foi o de um assassino que empunha uma arma, nem o de um monstro que se esconde na escuridão. Foi o terror mais profundo, mais íntimo, o terror da traição, da manipulação, do abuso cometido por quem deveria proteger. E é por isso que sua história ainda assombra. Porque nos obriga a olhar para dentro e questionar o quanto confiamos em quem se veste de autoridade. Nos obriga a lembrar que o mal, às vezes, tem rosto de anjo, que a maldade pode andar de jaleco branco e falar com voz doce. O caso Abdelmaci não é apenas um escândalo, é um lembrete. Um alerta sobre o que acontece quando o poder se mistura com impunidade, quando a idolatria substitui o julgamento e quando o medo cala o que precisa ser dito. Roger pode ter envelhecido, pode ter adoecido, pode estar esquecido em algum apartamento silencioso, mas o nome dele ainda ecoa, frio e sujo, nos corredores da memória do país. Um nome que, para muitas mulheres, significa o fim de um sonho e o começo de um pesadelo que nunca acabou. Porque o verdadeiro horror, no fim das contas, não é o sangue, nem a morte, nem a sombra. O verdadeiro horror é a perda da fé, a destruição da confiança. E isso ele tirou de centenas de vidas. O médico que prometia gerar novas existências acabou criando apenas uma coisa: o retrato perfeito de como o mal pode se esconder atrás de um sorriso. E assim termina o caso Roger Abdelmaci. Não como uma história de crime e castigo, mas como uma lembrança viva de que monstros não nascem nas sombras. Eles são criados à luz do dia, alimentados pela admiração, pela impunidade e pela cegueira coletiva. E o mais assustador de tudo é que até hoje há quem ainda diga: mas ele ajudou tantas famílias,
como se isso, de alguma forma, pudesse apagar o grito de tantas vozes que ele tentou calar. E talvez seja aí, nesse contraste entre o bem aparente e o mal absoluto, que reside o verdadeiro terror dessa história. Porque não há nada mais apavorante do que descobrir que o monstro sempre foi o herói.